Olá a todos e bem-vindo ao workshop de implantação do Intune para Educação. Este é o módulo 3, Configuração do Intune para Educação. Nesse módulo, vamos introduzir os requisitos para gerenciamento de dispositivos Windows e iPads no Intune para Educação. Depois disso, mostrarei a configuração para dispositivos da Apple e a configuração expressa, que é uma forma fácil de iniciar a configuração de dispositivos escolares. Antes de começarmos com a configuração do Intune para Educação, esses são os requisitos que é importante revisar. Primeiro, é que uma licença de Intune é necessária para todos os usuários. E também é recomendado que tenha uma licença de Office 365 para Educação. Opcionalmente, existe uma ferramenta de Azure Active Directory que você pode usar para conectar e sincronizar o seu Azure Active Directory ao Active Directory. Para isso, você precisa utilizar uma ferramenta chamada Conector do Azure Active Directory. E se você já está utilizando o Office 365, muito provavelmente você já tem essa ferramenta implementada. Conforme discutimos no módulo 2, você também pode sincronizar informações de sistema de informações de escola para o Azure Active Directory utilizando a ferramenta de sincronização de dados escolares, ou SDS. Para o Windows 10, você precisa estar numa versão de 17.09 ou acima. Existem algumas ferramentas que podem ser baixadas da loja da Microsoft que nos possibilitam fazer registro de dispositivos em massa. Um é chamado Configurar PCs Escolares e o outro Designer de Configuração do Windows. Essas ferramentas serão discutidas em mais detalhes em futuras sessões desse workshop. Se você deseja gerenciar iPads, é preciso ter iPadOS versão 13 ou acima. Além disso, você precisa criar uma conexão com o MDM e o Apple, configurando o certificado de MDM Push. Também temos a capacidade de configurar um token de AD para sincronizar dispositivos do Apple School Manager ou Apple Business Manager e até mesmo configurar tokens de VPP para poder sincronizar aplicativos para que possam ser atribuídos aos seus dispositivos. Agora vou demonstrar como completar a configuração de dispositivos Apple no portal do Intune para Educação. Antes de registrar e gerenciar dispositivos iPad no Intune para Educação, precisamos configurar a conexão entre o Intune e a Apple. Para configurar essa conexão, vamos utilizar a opção Configurações do locatário. Vamos selecionar Visão Geral. E vamos configurar a primeira opção, que é de configurar MDM Push Certificate. Isso vai nos permitir com que estabeleça o link entre o Microsoft Intune e a Apple para que os dispositivos possam receber políticas e aplicações. Vamos então baixar o certificado do Intune. Depois disso, podemos selecionar o portal do Apple Push Certificate. Para prover esse certificado, selecionando a opção de criar certificado, aceitando os termos, escolhendo o arquivo que acabamos de gerar. Seleciona a opção Upload. Uma vez completo, selecionamos a opção de Download para trazer o certificado do portal da Apple Push para o Intune. Vamos então identificar a conta que usamos para poder gerar esse certificado, para que podemos utilizar a mesma conta para poder fazer a renovação desse certificado. E vamos então selecionar o arquivo que foi gerado no portal do Apple Push. E vamos então aceitar a opção Eu concordo e concedo permissão ao Microsoft para enviar informações aos usuários e do dispositivo para a Apple. Vamos clicar Save. Aqui está pronto. Agora a conexão entre o Intune e a Apple foi estabelecida para que os dispositivos possam receber políticas e aplicativos. Agora vamos seguir adiante e configurar o token de programa de registro. Ou seja, essa configuração é para nos permitir que dispositivos que são adicionados no Apple School Manager ou Apple Business Manager possam ser sincronizados para o Intune para que possam ser registrados.
O Intune tem duas opções de configuração para esses tipos de dispositivo. Uma é utilizando uma conta gerenciada da Apple, para que cada usuário logue no dispositivo com sua própria conta, ou utilizando o dispositivo de forma genérica, para que não tenha um login específico e para que qualquer usuário possa utilizar o mesmo dispositivo sem ter que fazer login específico. No nosso caso, vamos utilizar a segunda opção para utilizar o dispositivo de forma genérica. Então vamos selecionar a segunda opção. Vamos selecionar a opção configurar token no programa de registro. Na etapa número 1, podemos decidir como vamos nomear o dispositivo. No nosso caso, vamos escolher a opção padrão, que é utilizar iPad, traço e o número serial. O próximo passo é baixar o certificado que vamos utilizar para a criação do token no Apple School Manager. Uma vez baixado, podemos selecionar a opção de acessar os servidores MDM no Apple School Manager e logar no Apple School Manager, selecionar a opção configuração do gerenciamento de dispositivos, criar um novo servidor de MDM, vamos escolher a escola i4E MDM, vamos escolher os certificados que acabamos de criar no Intune. Uma vez criado, vamos salvar esse certificado. Uma vez criado, podemos então baixar esse token para que podemos voltar no console do Intune para Educação para utilizá-lo na criação do token aqui. Uma das coisas que podemos fazer também na etapa 4, que pode ser feito depois, é que você pode também atribuir dispositivos para esse MDM que acabamos de criar no Apple School Manager. Mas como pode ser feito depois, vamos prosseguir em fazer isso depois. Então vamos voltando aqui, a etapa número 5, colocar o ID que utilizamos para gerar esse certificado, ou esse token. E vamos também selecionar o certificado que foi gerado de volta. E prosseguimos então com, mais uma vez, aceitar a opção eu concordo e concedo permissão à Microsoft para enviar informações do usuário e do dispositivo para a Apple. E selecionar a opção Save. Pronto, já terminamos então a conexão e o token que vai nos permitir com que os dispositivos que foram adicionados nesse token do MDM no Apple School Manager ou Apple Business Manager, que vai ser sincronizado ao Intune para que possa ser registrados como dispositivos gerenciados. Agora vamos partir para a etapa final, que é uma etapa opcional também, que é criar um token de Volume Purchase Program, ou VPP, que nos permite também sincronizar aplicativos que podemos facilmente atribuir a dispositivos de iOS e iPadOS. Então vamos selecionar Configurar. Muito parecido com os outros passos aqui. Vamos dar um nome opcional para isso. A gente vai chamar de escolas primárias. Também selecionamos a opção aqui para configurar esse token no Apple School Manager para poder abrir o portal do Apple School Manager. Uma vez entrado no portal, dessa vez a gente vai selecionar a opção Apps e Livros para poder baixar o certificado para a geração do token. Selecionamos Apps e Livros, vamos localizar a token específico dessa localização de onde vou estabelecer o token no Intune para quando aplicativos forem adicionados à escola i4E, são automaticamente sincronizados também para a minha console do Intune para Educação. Então vamos lá, vamos baixar esse token, mais uma vez aqui, vamos identificar a conta que foi usada para poder estabelecer e criar esse token. Vamos localizar o certificado que foi retornado, escolher a região como Brasil, nesse caso, e aqui também podemos escolher a opção para manter os dispositivos, os aplicativos de iOS associados a esse token atualizados, ou seja, uma vez que tem atualização de aplicativos
que estão dentro desse token, eles vão ser automaticamente atualizados nos dispositivos que foram enviados, os aplicativos contidos nesse token. Vamos escolher essa opção padrão. E mais uma vez, temos que selecionar a opção eu concedo permissão à Microsoft para enviar informações do usuário e do dispositivo para a Apple. E vamos selecionar a opção salvar. Com isso, completamos todos os passos necessários para registrar e gerenciar dispositivos iPad no Intune para Educação. A maneira mais rápida de começar a gerenciar dispositivos no Intune para Educação é a configuração expressa. A configuração expressa é um fluxo intuitivo de configuração completamente guiado para atribuir aplicativos e uma série de configurações comumente usadas a um grupo de dispositivos. Vamos ver como isso funciona em prática. Aqui estamos no portal do Intune para Educação. Para dar início ao processo, vou selecionar a opção Iniciar configuração expressa. Ao iniciar o processo, podemos ver que existem 4 passos para completar o processo. Vamos dar início selecionando a opção Começar agora. A primeira opção de obter informações escolares é um passo opcional. Aqui é onde você pode utilizar a ferramenta de sincronização de dados escolares, ou SDS, para poder trazer dados do sistema de informação educativo ao Azure Active Directory. No nosso caso, não vamos prosseguir com esse passo e vamos dar continuação à configuração expressa. Nessa etapa, vamos selecionar o grupo onde vamos atribuir as configurações e os aplicativos. Nesse caso, vamos expandir as escolas primárias e podemos ver que dentro do grupo de escolas primárias temos outras escolas, como escolas primárias da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse caso, vamos escolher as escolas primárias da Bahia para prosseguir com as atribuições de configurações e aplicativos. Selecionamos então Próximo, e aqui podemos ver que podemos atribuir aplicativos do web, aplicativos do Windows e aplicativos de iOS. E é muito fácil de selecionar os aplicativos. Nesse caso, vamos selecionar o Microsoft Office e alguns outros aplicativos do Store, como por exemplo o Fresh Paint e o Minecraft Education Edition. Ao selecionarmos a opção Próximo, essas atribuições vão ser feitas nesse exato momento para esses dispositivos que estão dentro desse grupo. E podemos fazer a mesma coisa se queremos atribuir aplicativos de iOS. Agora chegou na opção de fazer configurações desses dispositivos contidos nesse grupo. Começando com Windows, a primeira configuração que quero fazer é expandir contas e conexão. E vamos selecionar a opção de configurar domínio preferencial do locatário, do Azure Active Directory, para que os usuários não precisem digitar todo o usuário, incluindo o domínio preferencial, somente tenho que digitar o usuário. Então aqui está configurado já de forma correta. Outra coisa que vou configurar é o papel de parede e a imagem de login. Então, para poder fazer isso, eu vou definir a imagem personalizada da tela de bloqueio. Eu vou selecionar o URL da tela de bloqueio. Vou colocar o URL da tela da área de trabalho. E assim está configurado ambas as telas de bloqueio e a imagem da área de trabalho. Gostaria de fazer a mesma coisa também, nesse caso, para os dispositivos de iOS, para que tenham também uma visualização comum entre os dispositivos. Para isso, vamos escolher a opção Tela do Bloqueio, Papel de Parede e Layout da tela inicial. Debaixo da opção Definir imagem da tela de bloqueio do dispositivo, vamos escolher a imagem a ser utilizada para isso. Selecionamos então a imagem e vamos fazer a mesma coisa para definir a imagem da tela inicial do dispositivo. Com todas as configurações completas, vamos selecionar a opção Próximo para que essas configurações sejam atribuídas a esse grupo. Nessa etapa, chegamos no final, onde podemos confirmar que as atribuições de aplicativos e configurações estão corretas.
E para continuar, selecionamos Concluído. Daqui podemos configurar grupos adicionais, ou no nosso caso, já que não temos mais grupos a configurar, podemos selecionar a opção Tudo pronto para voltar no portal inicial. Para recapitular, nesse módulo nós começamos falando sobre os requisitos para o Intune para Educação. Em seguida, demonstramos a configuração do Intune para gerenciar as configurações e aplicativos do iPad. Por fim, demonstramos a simplicidade do fluxo da configuração expressa. Para mais informações, esses links estão disponíveis na descrição do vídeo abaixo. O próximo módulo é o módulo 4, Gerenciamento de Configurações, onde entraremos em mais detalhes no gerenciamento de configurações para Windows e iPad, no Intune para Educação e no Centro de Administração do Microsoft Endpoint Manager.